Bem-vindo a mais um encontro, a mais uma aula da disciplina de Radiologia Odontológica. Bom, meu nome é André Siqueira, estarei aí mais uma vez com você no decorrer desta nossa aula. Pessoal, uma coisa muito importante, eu percebi que alguns de vocês não estão respondendo ao fórum. Então, sendo repetitivo aqui, ele vale nota e você que não está respondendo não irá conseguir responder posteriormente. Então, acabando essa aula, volta lá no nosso fórum, responda a ele para que você não tenha problema. Lembrando que o fórum ele se encerra, né, no dia em que a próxima aula é liberada, tá? Então a aula é liberada na segunda-feira, no domingo à noite ele já está encerrado, tá? Só para depois falar que eu não avisei, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar à aula aqui, me acompanha no slide. Olá, meu querido e minha querida aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa terceira aula da disciplina de Radiologia Odontológica. Bom, é bem verdade que a primeira e a segunda aula foram aulas um tanto quanto teóricas, né? Nós utilizamos a primeira e segunda aula para falar bastante aí sobre a anatomia dental, conhecer as estruturas as quais estaremos radiografando, pois, como na radiologia convencional, é necessário que também na radiologia odontológica você conheça bem a estrutura a qual estará fazendo o seu exame radiográfico. Do contrário, né, seremos aí meros apertadores de botões, né? Essa frase é muito utilizada na radiologia convencional, quando o camarada se forma, não quer mais saber de se atualizar, fica naquele arroz com feijão, ou feijão com arroz, como diz aí o ditado aí fora, e faz o básico do básico, né? É algo que se você ensinar para um macaco, ele vai lá e aprende, né? Que é apertar o botão, disparar a radiação e fotografar, né? Nem radiografar, fotografar ali a estrutura. Pois bem, por isso que eu fiz questão de pegar essas duas primeiras aulas para abordar bem essa questão da anatomia dental. Óbvio que em duas aulas é totalmente insuficiente para conhecer a fundo essas estruturas, né? Mas o nosso tempo aqui é pequeno, né? Nós temos poucas horas para falar sobre esse novo horizonte, sobre esse novo leque que você está conhecendo agora, né? Que também faz parte da ramificação da nossa profissão, né? Você também pode estar atuando aí, sendo repetitivo, atuando nesse segmento da radiologia odontológica. Ok? Bom, mas nessa aula de hoje eu prometo que será uma aula mais técnica, né? Será uma aula mais voltada aí para a parte prática da disciplina de radiologia odontológica, tá? Como nas aulas anteriores, nesta eu também fiz questão de trazer alguns vídeos aqui expositivos para estar mostrando para você algumas para mostrar para você alguns procedimentos que, através de slides e fotografias, fica muito difícil de estar mostrando. Então, nada melhor do que um vídeo, né, uma imagem em movimento, para que você possa entender e compreender um pouco melhor sobre este assunto. Bom, então, sem mais delongas, né, vamos adentrar aí no nosso tema de hoje. Nós iremos falar aí sobre equipamentos e acessórios. Aqui na tela vocês estão vendo dois modelos de aparelhos de raio-x odontológicos, né? Esse aqui nós chamamos de aparelho de parede e esse aqui aparelho móvel. Qual que é a diferença, professor? O próprio nome já diz, pessoal. Aparelho de parede quer dizer o quê? Ele fica afixado em um ponto da sala do dentista. Então ele fica próximo ali àquela cadeira onde o paciente fica deitado para fazer ali o procedimento. E o médico ali, o dentista, né?
na hora que vai solicitar uma radiografia, o técnico entra na sala e faz a movimentação do equipamento até próximo do rosto do paciente, através desses 3 braços articulados que nós temos aqui no equipamento na parte superior. Na parte do comando, olha só que interessante, tá? Na parte do comando você tem aqui alguns fatores de exposição técnica para cada posição que você for fazer, para cada dente que você for radiografar. Aqui tem uma colinha, né, podemos dizer assim, falando aí as técnicas que você pode estar utilizando. Ele é um aparelho que é digital, né, aqui você consegue ver a dosagem que você está colocando para o aparelho fazer a exposição. Reparem só que esse comando ele é ligado ao aparelho a um cabo, né, muito parecido aqui com um cabo telefônico. Para que isso? Para que permita que o técnico de radiologia, na hora que for fazer o disparo, se distancie, né, da fonte de emissão aqui, né, que é a fonte de raio-x eletromagnética. Tá? Então nós só temos radiação quando esse aparelho está ligado na corrente elétrica. Perfeito, pessoal? Então na hora que ele vai fazer o disparo, ele se distancia, o correto é que ele saia da sala e esse cabo permita isso. Aqui ao lado, um aparelho não diferente, não inferior a esse outro de parede, mas é um aparelho móvel, tá? Ele te dá mais liberdade de você se movimentar dentro da sala de exames. Aqui na parte inferior você também tem um comando, tá? É um aparelho um pouco, digamos, mais simples aqui no seu comando, né, onde você tem uma seta para cima e outra para baixo, para que você coloque a dosagem de radiação que você vai expor. E aqui no disparador que você também consegue estar se distanciando, nós temos o disparador de raio-x. Neste aparelho, nós também temos aqui 3 hastes móveis, né? Uma onde fica preso o comando e as outras 2 próximos daí da ampola do nosso aparelho de raio-x. Bom, esse aparelho de raio-x é um aparelho que quase todas as clínicas, se não todas as clínicas, mesmo aquelas clínicas pequenas de bairros, né, onde o próprio dentista, de uma forma errônea, ele mesmo faz o raio-x ali do seu cliente, né? Ele tem um aparelhinho desse, tá? Ele tem um aparelho desse porque é um aparelho que ocupa pouco espaço. Você, no final do dia, ou se você não for utilizar, você coloca ele no canto da sala, principalmente esse de parede aqui, né? Ele não vai ocupar espaço nenhum. Bom, aí você me pergunta, poxa, aqui perto de casa tem um dentista e esse dentista é em cima da padaria, ele tem pouquíssimos clientes, né, pacientes, e como que ele consegue comprar um aparelho de raio-x, né? Poxa, um aparelho de raio-x deve ser uma fortuna. Quanto tempo de investimento ele vai ter que ter para poder adquirir este aparelho? Bom, pessoal, agora vem uma grande surpresa, tá? Um aparelho de raio-x odontológico, assim, é muito, muito barato. Pasmem, eu fiz aqui uma pesquisa no Google, tá? No momento que estava preparando esta aula, e tirei até um print para mostrar para vocês, tá? Olha só. Vocês podem entrar aí no Google, tá? E colocar aí, ó, aparelho de raio-x odontológico, isso. Então, nós temos aqui, né? Aquele móvel, tá? Ele custa 3.540. E aquele de parede, pessoal, é questão de não chega nem a ser R$1.000 mais caro, ele custa 4.386. Né? Olha só que interessante. E aqui nós temos alguns outros tipos de aparelho, né? No qual o mais caro de todos é esse portátil, que ele é 100% portátil, é a bateria, enfim. Ele custa 19.400. Bom, mas eu acredito que, né, esses valores surpreenderam aí você. Né? Porque quando você fala na radiologia convencional, um aparelho de raio-x, né, para a radiologia convencional, e hoje, por mais simples que seja este aparelho de raio-x,
né, um aparelho bem simples, um aparelho nacional, você não vai pagar aí, né, menos de 80 mil reais nesse investimento. Fora o aparelho de raio-x, você ainda tem uma série de outros fatores que você tem que levar em consideração, né? Numa sala de raio-x convencional, né, para raio-x de estruturas ósseas, você tem o quê? Você tem a barita da sala, né, você tem que baritar a sua sala, você tem uma série de questões, né, de legislação que tudo vai encarecer aí o seu produto final, que é a sua sala de raio-x. No sistema de radiologia odontológica, basta o profissional comprar o aparelho, ele não precisa fazer nenhum tipo de barita, né, de isolamento de radiação na sala, haja visto que a radiação é muito baixa, né, nós falaremos um pouquinho aqui também sobre proteção radiológica, isso é muito importante, né, mas a radiação ela é muito baixa e não exige, né, a legislação não exige aí um sistema de ter uma sala aí toda baritada ou de chumbo mesmo para barrar essa radiação. O que é necessário é que esse equipamento, salvo engano, pelo menos uma vez por ano, ele seja aferido por um profissional, né, um médico físico, né, para fazer a aferição desse equipamento e ver se não está tendo fuga de radiação ali pelo seu cabeçote. Pô, legal, professor. Então, o camarada compra, né, o dentista compra um aparelho como esse, né, ele vai comprar, e como que vai chegar na casa dele? Bom, pessoal, ele vai comprar, né, é que aqui não apareceu, mas tinha as lojas americanas vendendo o aparelho de radiologia odontológica. Então ele compra, e aí a transportadora, ou mesmo o correio, se for via Sedex, vai entregar aí na sua residência, né, vai entregar na residência da pessoa que comprou o aparelho. Bom, você comprou o aparelho, ele vem numa caixa muito parecida com essa, por sinal, e depois que você está com o aparelho em mãos, o que você vai fazer? Qual o próximo passo? Poxa, professor, eu acredito que ele venha desmontado. Sim, realmente, ele vem desmontado. Senão não teria como aí a transportadora trazer, né? Não que não teria, mas iria encarecer e muito a questão de frete. Por isso que ele vem desmontado. Você, por exemplo, quando compra uma bicicleta, ela não vem desmontada, né? Aí quando a bicicleta chega, ou você monta ou leva na bicicletaria para montar. Só que nós estamos falando de um aparelho de raio-x. E quando esse aparelho de raio-x chega no consultório do dentista, né, ele vai chamar o técnico de raio-x para montar? Ou ele vai chamar aí os engenheiros e todos vão sentar e vão começar ali a montar aquele quebra-cabeça? Né? Poxa, é um aparelho de raio-x. Embora ele seja simples, mas deve dar muito trabalho. Muito pelo contrário, pessoal, é claro, né? Geralmente, quando você compra um equipamento como esse, a própria empresa envia um técnico para fazer a montagem. Outras pessoas conseguem estar fazendo a montagem tranquilamente, porque como esses equipamentos eles são fabricados aqui, na grande maioria das vezes, em São Paulo, e também são vendidos para todo o Brasil, o camarada lá do Amapá comprou um aparelho como esse. Então não compensa a empresa mandar um técnico daqui lá para o Amapá para montar esse aparelho. O custo de translado desse técnico, né, ida, volta, hotel, hospedagem, alimentação, vai sair mais caro do que o próprio aparelho. E como que essa empresa faz? Ela manda, né, um CD, ou hoje, como tudo está na nuvem, ela manda um link, e aí essa empresa que comprou o aparelho, ela pode chamar ali um técnico em eletrônica, esse técnico em eletrônica vai acessar esse link e ali tem todo o tutorial para fazer a montagem. Pessoal, é muito simples, Então, olha só, vamos assistir esse vídeo na sequência, é um vídeo bem pequenininho, para você ver, para você visualizar como é feito a montagem de um aparelho de raio-x. Vamos lá, me acompanhe na montagem deste aparelho de raio-x.
super tranquilo, né? Questão aí de poucos minutos. É claro que o vídeo está de uma forma acelerada aí tudo, mas o procedimento foi super tranquilo. Claro, precisa de uma pessoa que entenda de eletrônica, mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Perfeito? Então, dando continuidade aqui, nós vimos que existem 2 modelos de raio-x, né? Que são os mais utilizados, que são encontrados aí em 97% dessas clínicas pequenas, né? Clínicas odontológicas pequenas. Tá? Não estou me referindo a grandes centros odontológicos, estou me referindo a clínicas pequenas. Então você encontra esses 2 tipos de modelo, o modelo de parede e aquele modelo móvel. Tá? Então, para fazer o raio-x nós precisamos do aparelho, o aparelho já apresentei para vocês. E o que será mais necessário? Poxa, obviamente, né? É necessário o quê? A película radiográfica, né? Poxa, professor, mas você colocou aí uma caixa de pasta de dente. Realmente, parece bastante mesmo uma caixa de dente. Mas não é, pessoal. Essa daqui é uma caixa da Carestream, né? Carestream antiga Kodak, que vende até os dias de hoje, né? A película radiográfica, né? Ou filme dental, que aquele está em inglês, né? The number one dental film, né? O número 1 em filmes dentários, algo mais ou menos assim, traduzindo para o português. E aqui, olha só como que o filme se apresenta. Ó, se você olhar bem, né, para essa películazinha, claro que ela está protegida pelo invólucro, e nós daqui a pouco vamos ver como que é esse invólucro, como que funciona, como que tira a película desse invólucro, né? Porque é uma película de raio-x, então a película de raio-x, o que acontece? Ela tem que ser manuseada onde? No escuro, perfeito, perfeito. Poxa, professor, é preciso uma câmera escura? Sim, é preciso uma câmera escura. Poxa, mas no consultório médico, no consultório odontológico, não vai caber uma câmera escura. Calma, calma que nós vamos chegar lá. Tá? Mas se você olhar bem para essa imagem, parece até um dosímetro, né, pessoal? Né? Mas aqui é a película que vem dentro dessa caixa. E olha que interessante. Uma caixa como essa daqui, ó, ela vem com 150 películas. E não é caro. Né? Olha aqui, ó, R$ 192,80, tá? R$ 192,80, uma caixa contendo 150 unidades, no tamanho de 31 por 35, na cor azul. Tá? Não vamos nos apegar a esses termos técnicos por enquanto. Tá? Então, tem 31 por 35 milímetros, ok? Ele é na cor azul, e dentro dessa caixinha aqui vem 150 unidades. Pouquinha coisa aí acima de um real. Então é bem em conta, né? Então é algo que não é caro. E por isso não justifica o dentista cobrar um absurdo para fazer uma radiografia periapical do seu dente. Poxa, professor, periapical? Que nome é esse? Você falou grego? Não, não falei grego. Eu falei aramaico. Brincadeira. Periapical é um termo técnico que nós vamos aprender, tá? No decorrer aqui do nosso curso. É um posicionamento. É muito parecido se eu falasse para você, vai lá e faz uma radiografia de mão em oblíqua, né? Quando você começou o curso, oblíqua para você era um palavrão, né? Periapical agora está sendo um palavrão para você, né? Mas nós vamos nos familiarizar aí com esse termo. Perfeito? Então aqui nós temos aqui a nossa caixa da Carestream, com 150 unidades, custando apenas R$ 192. Bom, no segmento nós temos aqui, né, dando seguimento à nossa aula, se nós temos o filme e preciso fazer a revelação dentro de uma câmara escura, obviamente eu também vou precisar dos agentes químicos, né? E quais são os agentes químicos que nós temos para fazer revelação? Já esqueceu? Pô, pessoal, pensa aí. Exatamente, o revelador e o fixador. O revelador ele é identificado pela cor azul, perfeito? Perfeito nada, pessoal, perfeito nada. O revelador ele é identificado pela cor vermelha e o fixador pela cor azul, não esqueçam disso, ok?
também da mesma empresa, né, da Carestream. Eu tá aqui, ó, já tem aqui, Kodak. Esse frasco aqui é um frasco de 475 ml. E aqui ao lado, né, olha só, parece muito, se você estudou um pouquinho de radiofarmácia, né, ou de medicina nuclear, parece aquela farmácia de manipulação de radioisótopos, né, salvo engano. Se eu não estiver falando besteira, seria isso mesmo, né? Aonde você aqui, no caso, faz a revelação dos filmes odontológicos. E olha que interessante, pessoal, na parte de cima, eu tenho aqui, né, uma parte de acrílico semi-transparente, onde eu consigo visualizar a minha mão, né? As minhas mãos vão entrar por essa luva. Para que é essa luva aqui, professor? Essa luva é justamente para não permitir que entre claridade. Poxa, professor, não é para entrar claridade? Você falou que aqui é semi-transparente, né? Isso mesmo, pessoal. Ela fica semi-transparente quando você acende um interruptor que tem aqui do lado. Vocês lembram que no primeiro módulo do curso de vocês, né, quando vocês estavam aprendendo sobre câmara escura, vocês aprenderam que a película radiográfica ela é sensível à luz. Entretanto, todavia, né, o filme radiográfico não é sensível à luz vermelha, justamente. Então a luz vermelha não causa o velamento do filme. Então quando você vai manipular o filme, tá, odontológico dentro dessa câmara escura, e quando você acende o interruptor que tem aqui dentro de uma luz de tonalidade vermelha, essa tampa ela fica semi-transparente. Você consegue acompanhar o processo de revelação. Pô, professor, por que eu tenho que acompanhar? Poxa, mas que pergunta, desculpe, eu vou falar, que pergunta boba. Você tem que acompanhar porque você tem que ver a formação da imagem. Se você deixar a sua película mergulhada lá no revelador, né, e não tirar ela, deixar além do tempo necessário, o que vai acontecer? Ela vai ficar escura, né? E falando nisso, vamos rever aqui alguns conceitos. Tá? Vamos aproveitar e vamos rever aqui alguns conceitos. Revelação automática. Qual é a sequência dos agentes químicos na processadora? Você tem 3 tanques na processadora, perfeito? Então na processadora você vai ter o primeiro tanque, revelador, né? No segundo tanque, fixador. No terceiro tanque, a água. Então o filme vai fazer isso daqui, né? Ó. Revelador, vai ser submergido, depois vai passar no fixador, depois vai passar na água para fazer a lavagem e por último vai entrar na onde? Vai entrar na secadora. Feito isso, estando seco, você entrega para o paciente, perfeito? Esse é o processo automático, né? Numa processadora automática. E a revelação manual? O que muda? Muda muita coisa, né? Muda a sequência aqui. Tá? Sempre, obviamente, você vai começar pelo revelador. Tá? Então você vai mergulhar o seu filme no revelador, depois vai passar na água e por último no fixador. Revelador, água e fixador. E no final, se você quiser lavar novamente para lavar a película, não tem problema. O importante é que você respeite essa sequência na revelação manual. Revelador, água, fixador e água novamente, ok? Então, quando você está fazendo a revelação, aqui dentro dessa câmara escura, existem o quê? Existem 3 potes, tá? Vamos ver aqui, ó. Existem 3 potes, ok? Nesse primeiro pote eu vou ter o quê? Vou ter água. Que água, rapaz? Você vai ter revelador, presta atenção. Você vai ter o revelador, aqui você vai ter a água e aqui você vai ter o fixador. Então, revelador, água e fixador. Perfeito? Essa parte ela fica aqui dentro, tá? Então você tem que deixar previamente esses recipientes já com o químico preparado. Você vai inserir mão direita e mão esquerda por estes buracos que nós chamamos aí de luvas. Essa parte, veja só, ela já é vermelha, você vai deixar aqui em cima e antes, porém, você vai ligar. Olha só, embora seja um modelo diferente, mas o sentido aqui é o mesmo, tá? Você vai ligar o LED, né? Vermelho.
Tá? Então, quando você liga esse LED vermelho, você vai conseguir acompanhar o processo de revelação. Então, você vai pegar a película, perfeito? Vai prender ela com a colgadura e vai mergulhar no revelador e vai olhar. Né? Você vai aproximar ela aqui e vai conseguir olhar. Está começando a formar a imagem do dente. Mergulha mais um pouquinho. Poxa, apareceu, mas ainda não está bom. Mergulha mais um pouco. Poxa, ficou bacana. Vou mergulhar mais uma vez. Se mergulhou mais uma vez, já escureceu a imagem e isso é irreversível. Tá? Você vai ter que expor o paciente novamente e você ainda deu prejuízo para a clínica que você vai ter que gastar uma nova película. Tá? Então, você vai acompanhando aqui. Quando a imagem ficou boa, você lava ela e depois mergulha no fixador. Tudo acompanhando por aqui. Poxa, professor, eu achei complicado. Bom, não tiro sua razão, porque isso aqui é novo. Então, para a gente melhor destacar esse procedimento, que tal a gente assistir um filme? Mostrando isso aí passo a passo. Você viu aí que o professor de vocês é maravilhoso, né? Deixou tudo mastigado, hein? Olha só que maravilha, né? Então vamos ver isso aí na prática, pessoal? Vamos ao vídeo. Inicialmente, é muito importante esclarecer que a embalagem dos filmes radiográficos só deve ser aberta no ambiente adequado, que é a câmara escura, sob luz de segurança. Os filmes intrabucais são embalados individualmente e, por isso, antes de serem processados, precisam ser removidos da embalagem, que possui vários componentes. O componente mais externo, chamado de invólucro externo, por ser de plástico, tem a função de proteger da luz e da umidade. Neste invólucro há uma lingueta na face contrária à exposição, por onde o filme deve ser aberto. Abrindo a embalagem, visualizamos o papel preto, colocado em ambos os lados do filme, que tem a função, mais uma vez, de barrar a entrada de luz. Ainda antes do filme, há uma lâmina de chumbo colocada apenas na face contrária à exposição, que barra a radiação secundária. Essa lâmina de chumbo tem uma marcação chamada de decalque em espinha de peixe, que mostrará se o filme foi exposto com a face contrária virada para os raios X. Só depois é que efetivamente vemos o filme radiográfico e o retiramos da embalagem, com cuidado para não deixar impressões digitais, para ser preso de forma adequada no grampo da colgadura e seguir para o processamento. Como vocês verão na aula de processamento, o papel preto e a lâmina de chumbo devem ser descartados no lixo adequado, enquanto a embalagem plástica, que terá a identificação do paciente, é colocada na colgadura, junto com o filme que será processado.
Bom, eu acho que agora ficou fácil de entender, né? No primeiro vídeo nós vimos ali a parte externa, né, dessa câmara escura, é um vídeo de divulgação do produto, né? Não estou ganhando nada para fazer essa divulgação, estou passando mesmo para vocês, perdão, para vocês conhecerem o produto, ok? Então nós vimos como é feito ali a revelação, prestaram atenção como que a técnica prendeu o filme, né? Mergulhou no revelador, a imagem se formou, ficou bacaninha, lavou na água e depois por fixador. Perfeito? Tranquilo até aí? Acho que até aqui sem nenhuma novidade, né? Tá? Então vamos falar agora de um fator muito importante, pessoal. Vamos falar sobre proteção radiológica na odontologia. Assim como na radiologia convencional, na radiologia odontológica não é diferente. O paciente deve fazer o uso da proteção radiológica, tá? Usando aqui um colete que pegue toda a sua região peitoral e encubra principalmente a sua região genitária, independente se for homem ou mulher. Além disso, uma outra proteção para que encubra aqui a sua região da tireoide, ok? Vão existir alguns procedimentos que o protetor de tireoide não será possível utilizar. Porém, em todos os procedimentos que for necessário, obrigatoriamente, nós deveremos fazer uso dessa proteção radiológica. Nós vamos fazer o seguinte para nós fecharmos com chave de ouro. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos curtos, tá? Um é do médico, ele é um dentista, tá? Ele é um cirurgião dentista, e ele fala da clínica dele e fala da importância da proteção radiológica. O outro é um grupo de alunos que estão se formando em odontologia e fizeram aí uma pequena gravação falando sobre a proteção radiológica. Então, algo bem importante, ok? Pessoal, a aula de hoje nós falamos sobre os 2 modelos mais comuns de aparelhos de raio-x em pequenas clínicas odontológicas. Falamos sobre a película radiográfica que é utilizada na radiologia odontológica. Falamos sobre a revelação, que é uma revelação manual na radiologia odontológica. Falamos sobre os agentes químicos, falamos sobre a câmara escura e estamos finalizando falando sobre a proteção radiológica. Então eu recomendo que ao fim dessa aula você reveja este conteúdo novamente, faça anotações, porque daqui em diante nós estamos entrando naquilo que nós podemos dizer que é a parte prática da radiologia odontológica. Então na próxima aula nós iremos falar sobre posicionamento odontológico, ok? Então eu convido a você neste momento a acessar o fórum. Existem alunos que ainda não acessaram o fórum e eu vou ser mais uma vez repetitivo. Você, meu amigo, você, minha amiga que não acessou o fórum, você terá sua nota diminuída. E depois, por favor, não me procurem porque eu não tenho o que fazer. Tá? Isso aí são normas, é uma legislação da instituição. Ok, pessoal? Então, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter me acompanhado, ter me aturado até aqui, né? Nós nos encontramos na próxima aula. Vamos ver agora essa parte da proteção radiológica e daqui a pouquinho eu volto com vocês aqui no estúdio da FAMESP. Um grande abraço e até já já. Olá pessoal, aqui é o Dr. Paulo Renato da Radiodoc Radiologia e esse aqui é o aparelho de raio-x periapical. É aquele que a gente usa para fazer radiografia dos dentes separadamente, aquele que a maioria dos cirurgiões dentistas tem no seu consultório. E a gente usa para proteger o paciente o avental de chumbo que põe no corpo todo e esse colar de tireoide que põe na região do pescoço. Então a gente é muito preocupado com a radioproteção da pessoa. A radiação que esse aparelho emite é muito pequena,
porque é um aparelho muito moderno, tá? E a gente usa sensores que são muito delicados, muito sensíveis, eles captam qualquer radiaçãozinha, então a gente consegue fazer radiação com o mínimo de exposição ao paciente. E além de tudo, como é tudo computadorizado, se tiver que ajeitar alguma coisa da radiografia, a gente pode ajeitar no computador, tipo clarear, escurecer, mexer em contraste, brilho ou zoom. Então a gente consegue fazer uma radiografia periapical dos dentes das pessoas com o mínimo de radiação. Então é um exame muito seguro, confiável e que não faz mal à saúde de jeito nenhum. Grande abraço a todos. Proteção da paciente. A paciente foi posicionada na cadeira odontológica para efetuar a radiografia e a mesma encontra-se desprotegida sem o avental plumbífero. Utilização da proteção individual para pacientes. Crianças e adultos necessitam obrigatoriamente de proteção à região das gônadas. Para essa proteção, é necessário o uso de um avental plumbífero, tendo equivalência mínima de 0,25 mm na gramatura de chumbo. Atualmente, está sendo utilizado protetores para a região da tireoide. Este reduz cerca de 50% da radiação nas glândulas da tireoide. São recomendadas para crianças e jovens, pois essas glândulas estão localizadas muito próxima aos dentes e acabam pegando feixes de radiação primária. Em alguns casos, não é permitida a utilização do protetor, como nas radiografias oclusais, por exemplo. Proteção do profissional. O operador está sujeito a radiações primárias e secundárias e radiação do vazamento do tubo do aparelho. O profissional nunca deverá ficar na direção do feixe útil de raio-x. Não deverá segurar o filme na boca do paciente e não segurar o cabeçote do aparelho quando este apresentar movimentos durante a exposição. Não permanecer atrás do cabeçote do aparelho devido à radiação de escape e nem atrás do paciente, pois este é o grande emissor de radiação secundária. Colocar-se no mínimo a 2 metros de distância do aparelho, ao contrário da direção da incidência do raio-x. O uso de biombo, protetor confeccionado com chumbo de 1 mm de espessura, dispensará a observância do posicionamento do operador. Calibração do aparelho é a primeira a ser efetuada. É feita pelo Serviço de Fiscalização do Exercício Profissional da Secretaria de Saúde, determinando o rendimento, a energia efetiva, a filtração, colimação e grau de vazamento do aparelho. Para que isso ocorra, o profissional deve preencher cronogramas com a posição do aparelho em relação às paredes da sala. Vamos falar sobre filtração e colimação. A radiação X produzida na área focal dos aparelhos é constituída por fótons de diferentes pontos de onda. A filtração tem a finalidade de eliminar os fótons com o maior comprimento de onda. Já na colimação, é limitado o tamanho do campo de incidência dos raios-x, através da absorção de partes da radiação, direcionando e suavizando o feixe. E para um bom desempenho das técnicas intrabucais, é utilizado um cone de 7 centímetros de diâmetro, com o propósito de reduzir a incidência e com a finalidade de diminuir as ondas dos fótons. Uma boa colimação evita a irradiação desnecessária de tecidos moles nos pacientes. Filmes ultra rápidos foi o maior avanço que se conseguiu em relação à proteção do paciente. Com a evolução da sensibilidade do filme, foi criado os filmes E e F, o que trouxe a diminuição do tempo de exposição às ondas radiográficas. Regras de sinalização para a proteção contra radiações ionizantes.
As normas de regulamentações nacionais de proteção radiológica prevêem a utilização de instrumentos padronizados de sinalização, a serem obrigatoriamente instalados em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos, como forma de orientar indivíduos em situações de exposição à radiação, o qual compreendem sinalização luminosa, informações sobre restrições para a permanência de acompanhantes em locais de exame, regras de acesso a áreas restritas e o uso de vestimentas plumbíferas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de participar lá do nosso fórum e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.